Olá, mulher! Se você tem se sentido perdida na sua referência sobre Deus, eu quero te convidar a ler comigo agora Isaías 40, a partir do verso 18, e ali nós vamos ouvir o Senhor comunicando a grandeza dele. E você vai sair daqui com um esclarecimento. Fique até o final desse vídeo. Com quem vocês compararão Deus? Como poderão representá-lo? Como uma imagem que o artesão funde e que o ourives cobre de ouro, e para o qual modela correntes de prata, ou com o ídolo do pobre, que pode apenas escolher um bom pedaço de madeira e procurar um marceneiro para fazer uma imagem que não caia? Será que vocês não sabem, nunca ouviram falar, não contaram a vocês desde a antiguidade? Vocês não compreenderam como a terra foi fundada? Ele se assenta no seu trono acima da cúpula da terra, cujos habitantes são pequenos como gafanhotos. Ele estende os céus como um forro e os armas como uma tenda para neles habitar. Ele aniquila os príncipes e reduz a nada os juízes deste mundo. Mal eles são plantados ou semeados, mal lançam raízes na terra. Deus sopra sobre eles e eles murcham. Um redemoinho os leva como palha. Com quem vocês vão me comparar? Quem se assemelha a mim? Pergunta o Senhor. Quem se assemelha a mim? Eu acredito, por não termos uma referência clara de quem Deus é. Nós ouvimos instruções e talvez essas instruções elas não estão tão baseadas no coração, no foco de quem Deus é. E aqui ele está chamando a nossa atenção para que a gente preste uma diligência nisso. Você sabe quem eu sou? Você tem entendido quem eu sou? Ou você tem me comparado a algo que parece que eu sou? Ou você tem me reduzido talvez a uma circunstância financeira? Ou você tem me reduzido talvez a um medo, a ansiedade? Essa palavra está dizendo assim: Deus, ele não pode ser comparado a nenhum tipo de ídolo. E está nos chamando para ver como a terra foi fundada. A Bíblia nos diz que o Espírito Santo de Deus, ele pairava sobre as águas na criação de toda a terra. E aqui diz: ele se assenta no seu trono acima da cúpula da terra, cujos habitantes são pequenos como gafanhotos. Ele estende os céus como um forro e os arma como uma tenda para neles habitar. Então, ele aniquila príncipes e reduz a nada os juízes deste mundo. Deus, ele não se compara a nenhuma sabedoria humana e também nenhuma outra sabedoria que é chamada de sobrenatural. Na verdade, ele aniquila os príncipes, porque Apocalipse garante que os reinos da terra vieram a ser do Senhor e do seu Cristo. Nosso papel nessa jornada é fazer com que essa palavra ela se cumpra nas nossas vidas, na sociedade, porque nos céus já aconteceu. Tudo veio a ser do Senhor. E como reis e sacerdotes, nós fazemos parceria com os céus e devolvemos ao Senhor este lugar de autoridade, usando da nossa autoridade que Ele nos deu. Deus, ele conta comigo e com você. E aí está dizendo que ele aniquila príncipes, reduz a nada os juízes deste mundo. Todo principado e todo potestade, todo nome que se levanta acima do nome de Deus, já foi aniquilado. Jesus, ele disse, o príncipe deste mundo já está julgado. Um pouco antes dele ser preso e ter morrido a morte de cruz, entregue por toda a humanidade, ele disse: ele não tem parte nenhuma comigo. Ele quem? O inimigo. Ele não tem parte nenhuma comigo. E na verdade o príncipe deste mundo já está julgado. É a mesma referência para mim e para você. Nós não podemos comparar a Deus. E talvez para Abaquetiti. Aqui vai uma referência bem específica. Você acredita que Deus é o autor das enfermidades que existem hoje na Terra? Ele é bom. Ele enviou o Filho dele para curar os doentes. Ele diz que nele nossa maldição foi quebrada, porque ele levou sobre si as nossas dores e enfermidades. Quando Jesus esteve na terra,
Ele curou muitos enfermos, expulsou muitos demônios, e se cumpriu essa palavra, que ele levou sobre si as nossas dores e enfermidades. Deus não coloca enfermidade, Deus não coloca dores em ninguém. E nós temos até um dizer, Deus quis assim. E eu vou dizer para você que esse tipo de fala, Deus quis assim, faz menção a uma comparação a Deus. E Deus não pode ser comparado com aquele que traz a doença. Eu acredito que Deus, ele é aquele que tem uma forma de corrigir o meu coração e o seu coração, sem precisar trazer a enfermidade e a doença. Eu acredito que ele é tão Deus, ele é tão soberano, ele é tão ele se apresenta como eu sou o Senhor, que ele tem todo o poder para levar o meu coração e o seu coração diante dele, para viver diante dele, somente em amor. A Bíblia diz que nós somos predestinadas em amor. Glória a Deus por isso. E outro ponto importante para pensarmos aqui é se você acredita que Deus é menor do que as trevas. Dani, como seria isso? Você deixa de fazer alguma coisa por medo? Em quem você está acreditando? Quando você deixa de fazer algo por você estar com medo. Eu não ando de elevador, porque eu tenho medo de andar de elevador. Deus quer que você vença esse medo de andar de elevador. Faça uma parceria com Ele e fale, Deus, você é maior do que este meu medo de andar de elevador. Então, eu vou me igualar a Ti. E qual é a verdade? Como eu vou vencer? Como eu vou andar de elevador? Como eu vou vencer esse medo? Quando nós acreditamos que o inimigo é poderoso, mais poderoso do que Deus até, e você não verbaliza geralmente, que o inimigo é mais poderoso que Deus, mas às vezes você faz as coisas com medo ou deixa de fazer, porque você acha que se você fizer, o inimigo é sujo, o inimigo, e ele é mesmo, ele não tem pudor, mas você é maior que ele. Nós somos acima dele. E assim como Deus, ele aniquila os príncipes e reduz a nada os juízes deste mundo, mal eles são plantados e semeados, Deus os lança na terra. A mesma forma, eu e você também aniquilamos os planos das trevas. Nós aniquilamos os príncipes deste mundo. E nós tiramos toda a sujeira que estiver ao nosso redor, na nossa história, na nossa descendência, na nossa geração. É isso que nós somos. Deixarmos de construirmos algo para Deus, com medo do que pode vir de ataque do inimigo, de se tornarmos alvo. Nós vamos nos tornar alvo do inimigo quando eu me colocar à disposição para fazer os propósitos de Deus aqui na terra, eu me torno um alvo do inimigo. E aí acontece algo de ruim com você, de repente você começa a sentir uma dor que você não sentia e você já pensa, nossa, isso aqui é porque eu comecei a fazer esse propósito para Deus e o inimigo é sujo, ele está colocando enfermidade na minha vida. Eu acredito que no começar um propósito com Deus, a bondade dele, ela vai te acompanhar. Ele disse a Jacó, eu o protegerei. Vou abrir com você ali em Gênesis 28. Inclusive foi sobre sonhos que nós falamos ontem. E eu falei exatamente sobre essa revelação em sonho a Jacó. E aí Deus disse assim para Jacó, estou com você. Eu cuidarei de você aonde quer que vá. E eu o trarei de volta a esta terra. Não deixarei enquanto não fizer o que lhe prometi. Eu estou com você e eu cuidarei de você. Aleluia. Onde quer que vá, eu o trarei de volta a esta terra. Não o deixarei enquanto eu não fizer o que te prometi. Não podemos comparar Deus a nenhuma circunstância, a nenhum medo, a nada aqui nessa terra. A gente precisa entender como Ele criou todas as coisas. Ele criou tudo em soberania, em glória. Tudo que existe foi criado para o louvor dele. Ele fez em perfeição. Essa é a verdade que nós estamos lendo juntas nessa palavra. E essa é a referência de Deus para nós.
entendermos que buscarmos de fato quem Ele é, pararmos de comparar o poder de Deus, limitar o poder de Deus, é um chamado para que a gente viva a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Deus, Ele sopra sobre os inimigos e eles murcham. Um redemoinho os leva como palha. Toda autoridade nos foi dada também para sermos como Deus. Eu oro em nome de Jesus para que, após essa palavra, eu e você, a gente não compare o Senhor. Não compare Ele a uma religião, não compare o Senhor a uma experiência que nós tivemos, mas que a gente caminhe na certeza da bondade dele. E onde a gente vai, a bondade do Senhor nos cerca. Maior é o que está conosco do que o que está no mundo. O inimigo, ele não tem autoridade nenhuma. Quem tem toda a autoridade sou eu. Eu tenho o Espírito Santo de Deus habitando dentro de mim. E a palavra diz que o Espírito Santo de Deus, ele é poder para aqueles que creem. Em nome de Jesus, seja ativada neste poder que é o Espírito Santo de Deus habitando dentro de você. Pai, neste momento, eu quero orar e nos arrepender por toda idolatria, Senhor. Nos perdoe por compararmos o Senhor a um tipo de experiência, compararmos o Senhor Deus também a algum tipo de imagem. Senhor, nos perdoa, nos perdoa. Perdoa a nossa nação, perdoa a nossa casa, Senhor. E eu declaro uma pureza chegando agora como uma avalanche, uma onda tão forte, Deus, de pureza, alcançando os nossos lares e toda a nossa nação, carababá, de maneira, Senhor, que nós deixaremos todos os ídolos, Senhor, toda comparação feita a Ti nós deixaremos e correremos somente para o Senhor, dizendo, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, Pai. Eu denuncio aqui em nome de Jesus todo falso profeta, Pai. E eu declaro que somente o Senhor é Deus. Faço menção do Teu nome e eu te peço, Senhor, que essas mulheres tenham experiências vivas hoje. Com essa verdade, com esse conhecimento Teu, ó Senhor, o Altíssimo. Esse conhecimento revelado, Pai. Em nome de Jesus. Nos arrependemos, Pai. Eu declaro esta onda de santidade, de pureza, de liberação da Sua voz. Oh Deus, de graça e de favor, as Suas chuvas que o Senhor enviou. A chuva no tempo certo, oh Senhor. Teu braço não está encolhido, Senhor, mas ele está estendido. Oh Deus, o Senhor diz que está procurando aqueles que te procuram. Pai, então eu declaro isso. Eu declaro essa purificação em nome de Jesus. O sangue do Cordeiro, Pai, o sangue do Cordeiro. E que assim venha o Teu reino e seja feita a Tua vontade aqui na terra, Senhor, como é nos céus, em nome de Jesus. Ensina-nos, Deus, a Te enxergarmos, a Te ouvirmos, a Te percebermos, a Te sentirmos, em nome de Jesus. Oh Deus, porque para nós, Senhor, para nós é como um renovo. Oh Deus, porque para nós é como uma alegria que não sabemos nem como explicar. Porque para nós, Deus, oh Deus, é a expressão deste amor tão belo e tão puro a Ti. Porque para nós, Senhor, é tão importante saber que o Senhor é aquele que trabalha em favor de quem Te espera. Eu declaro este tempo de nós começarmos a olhar para os fundamentos da terra
como o Senhor criou todas as coisas e elas vieram à existência em perfeição, feitos à tua imagem, à tua semelhança, nós somos, Deus. Em nome de Jesus. Obrigada pelas curas e pelos testemunhos de hoje. Em nome de Jesus, Espírito Santo. Amém. Deus abençoe você.